isso aí, estudante, tudo bem? Aula 2, Introdução aos Crimes contra a Fé Pública. Para quem não me conhece, professor Rafael Retucci, o seu professor de videoaula. Estávamos falando dos crimes contra a fé pública e na aula anterior encerrei dizendo que os crimes contra a fé pública são crimes de ação penal pública incondicionada, independem da vontade de uma eventual vítima, porque são delitos em que a vítima, o sujeito passivo principal, é o Estado, é a coletividade. E você se lembra o que são os delitos contra a fé pública? São aqueles delitos que vão proteger a crença, a confiabilidade, a presunção de veracidade em atos, em normas, em formas, em documentos emanados pela administração pública ou mesmo por pessoas privadas, particulares, desde que o Estado tenha dado a esses atos e documentos uma presunção de que eles são verdadeiros, um valor jurídico. Para quê? Para que esses documentos, para que essas formas e ordens possam circular livremente pela sociedade sem prejudicar o bom relacionamento do comércio, das pessoas e da própria vida em sociedade. Questão importante. Imagine que uma pessoa tenha sido presa portando uma nota de R$ 2 falsificada. Imagina, R$ 2 falsificada. Você, estudante de direito, sabe muito bem que o furto de um objeto com valor de 10% do salário mínimo admite-se o princípio da insignificância, crime de bagatela. Então, se eu furtar um objeto de R$ 2, por exemplo, essa lapiseira aqui, ó, furtei a lapiseira, eu vou ser preso, vou ser levado para a delegacia, mas é óbvio que a conduta é atípica, causa extralegal de atipicidade, porque por conta do princípio da insignificância. Agora eu pergunto, e se a pessoa for flagrada portando uma moeda, uma papel moeda de R$ 2? Admite-se o princípio da insignificância? Categoricamente, você não vai ter dúvida, não se admite o princípio da insignificância para nenhum crime contra a fé pública. Essa é a jurisprudência que você deve adotar. É óbvio que teses em contrário existem, defensoria pública com a sua razão defende o contrário, sim, óbvio, como tese jurídica, como discussão, a gente sempre vai defender e pingam aí um outro julgado em primeira instância dizendo, atendendo o princípio da fé pública, atendendo o princípio da insignificância, mas via de regra, para você, estudante, não se admite o princípio da fé pública para nenhum delito, não se admite o princípio da insignificância, para nenhum delito contra a fé pública. Tudo bem? Principalmente nos delitos contra a moeda. Aí não há nenhuma dúvida quanto a isso. Os crimes contra a fé pública, agora começando a trabalhar um pouco mais os crimes contra a fé pública, são os chamados crimes de falso. Anote aí, crimes de falso, em latim, delicta falsum. Delicta falso são os crimes de falso. Os crimes de falso são todos aqueles que no título 10 do artigo 289 ao 311-A vão trazer os delitos que protegerão a fé pública. Crime de falso, delictum falso. Eles se dividem em 3 tipos principais. Alguns colocam em 2, eu vou trazer 3. Os crimes de falso material, os crimes de falso material, os crimes de falso ideológico, falsidade ideológica, falso ideológico, e os crimes de falso pessoal, os crimes de falsidade pessoal. Os crimes de falso material, buscando lá o primeiro, os crimes de falso material são aqueles crimes em que a falsidade recai sobre a coisa, em que a falsidade recai sobre o papel, sobre o documento, sobre a forma daquele documento. Os delitos de falso, eles se consumam através da contrafação, que é a criação de um documento falso, através da adulteração
de um documento verdadeiro para um falso e através muitas vezes da própria supressão de caracteres desse documento. Então olha só, crime de falso material recai sobre a coisa. A falsidade está no próprio documento. Todos os elementos que criam, que constroem um documento, um deles deverá ser falso. Isso significa que a perícia, o Instituto de Criminalística, a perícia vai identificar a falsidade. Isso é certeza. Aliás, se não tiver esse laudo nos autos de um inquérito ou de um processo, não haverá delito, não haverá prova material desse delito, porque os delitos de falso material, ainda não te falei que crimes são, isso é só nas próximas aulas, os delitos de falso material precisam ter um laudo pericial nos autos apontando onde é que está a falsidade. Contrafação, que é o contrafator, o autor da contrafação, é aquele que constrói um documento do zero. Então ele vai construir um RG, ele cria um documento. O adulterador, aquele que altera o documento, ele pega um documento verdadeiro e muda características. Então pega lá um RG de alguém que tenha 16 anos e ele consegue inserir alguns elementos para transformar a pessoa tendo 18 anos, ou o contrário, né? Isso aí é muito comum. O contrário me esqueci o nome agora, lá no futebol, quando é o gato, né? Não me lembro o nome, em que jogadores com 18, 19 anos falsificam seu RG para poder jogar nas categorias de base, jogar os campeonatos, a Copa São Paulo, né, de futebol júnior. Isso aí acontece direto, né? Isso acontece com muita frequência. Então, pouco importa, para mais ou para menos a idade, mas você pegou um documento verdadeiro e alterou algumas características. Isso também acontece. Ou, na última modalidade, a supressão. Você retira de aquele documento algum tipo de informação valiosa que deva causar uma potencialidade lesiva às pessoas. Esses foram os crimes de falso material. Quer anotar aí alguns exemplos? Artigo 289, moeda falsa. Vai lá no seu código, artigo 289, moeda falsa é um delito de falso. Quer outro? Artigo 297, falsificação de documento público. Quer outro? 298, falsificação de documento particular. São todos delitos de falso material. A falsidade está no documento, está na forma que foi redigido aquele documento, precisa de perícia. Uma pergunta: e se a informação contida no documento for mentirosa? Pouco importa, viu? Pouco importa. Às vezes você pode falsificar um documento e constar até uma informação que seria verdadeira, mas se esse documento é falso, não foi emitido pela autoridade competente. Imagine que você resolva falsificar uma CNH, mas você teria direito a CNH, você apenas não quis fazer lá, ir no poupa-tempo, no Detran e retirar, pedir uma nova CNH, e aí você achou mais fácil e falsificou a sua CNH e prorrogou o prazo da sua CNH. Bom, você teria direito à CNH, mas aquele documento é falso. E, portanto, você praticou o delito de falsificação de documento público. Então, a informação pouco importa se é verdadeira ou mentirosa. Se o documento, a forma do documento, a autoridade que emitiu aquele documento não forem as autoridades competentes ou a forma dele for uma forma fraudulenta, então você pratica o delito de falso material. Tá certo? E o delito de falso ideológico? Falso ideológico são aqueles delitos em que o contrário, o papel, a forma é verdadeira. É verdadeira. Sempre será verdadeira. Tem alguma possibilidade de não ser verdadeira? Não, porque senão não vai ser crime de falso ideológico. O que acontece no falso ideológico? O conteúdo obrigatoriamente. Aí é obrigatório. Obrigatoriamente tem que ser falso. O Kleber Masson fala aqui, ó, a incidência recai sobre o conteúdo do documento. O conteúdo do documento. Há uma simulação. A pessoa que emite o documento, que é autoridade para emitir aquele documento, ela simula um fato. Aquele fato não é verdadeiro. E ela escreve naquele documento um fato que é falso. Quer um exemplo?
falsificação, falsidade ideológica, 289. Quer outro exemplo? Atestado médico falso, artigo 302, deixa eu confirmar, artigo 302 do Código Penal, falsidade de atestado médico. É o médico que dá um atestado falso. O médico pode dar um atestado médico? Óbvio que sim. A letra é do médico? Sim. A assinatura é do médico? Sim. O papel é do hospital? Sim. Só que ele diz que você tem direito a 2 dias de dispensa de serviço por uma virose e você não tem, porque você é amigo dele, sei lá o que seja. Falsidade de atestado médico é um crime de falso ideológico. Um outro crime de falso ideológico, o nome fica fácil, né? Artigo 299, falsidade ideológica. O papel, o documento é verdadeiro. Perícia não pega, viu? A perícia, obviamente, ela vai identificar que aquele documento foi emitido por aquela pessoa. Então, não é a perícia que vai dar a materialidade do delito. Então, você pode muito bem ter os autos de uma pessoa sendo condenada por falsidade ideológica sem a perícia, porque não precisa da perícia. Agora, o conteúdo tem que se mostrar ser mentiroso. Quer um outro exemplo? Um escrivão de polícia que vai elaborar um boletim de ocorrência, só que ele consta no boletim de ocorrência informações inverídicas. Ele poderia ter elaborado aquele boletim de ocorrência? Óbvio, ele é a autoridade competente junto com o delegado para assinar? Sim, claro. O papel está formalmente, do boletim de ocorrência está formalmente em ordem? Sim, óbvio. Foi emitido naquela delegacia? Claro. Só que a informação é mentirosa. Falsidade ideológica para ele. E o último formato de crime de falso, falamos de falso material, falso ideológico, agora o último, falso pessoal. Alguns doutrinadores colocam tudo como falso ideológico, mas é importante você diferenciar aqui o falso pessoal. Alguns poucos delitos, eu dou o exemplo, artigo 307 do Código Penal, falsa identidade, esse é o nome, falsa identidade. Cuidado, não é a identidade que chamamos do RG, falsificação de RG, não. Falsa identidade é você mente quanto às suas características pessoais. Clermasson vai falar que a falsidade se dá sobre a qualificação pessoal, por meio de atribuição de dados falsos. Você se passa por alguém. Você se passa por alguém. Você vai entrar numa balada, você fala que você é fulano, que deveria ter vindo na balada e não veio, sei lá, alguém que você conhece. Você diz que você é fulano, você diz que você é cicrano e você não é. Mas isso não seria estelionato? Bom, será estelionato, essa fraude, se você tiver por finalidade conseguir se passar por alguém para conseguir se locupletar e ganhar ter alguma vantagem financeira. Se você não tiver essa vantagem financeira, um dos delitos possíveis é o delito de falsa identidade. Por enquanto é só, aguardo você na próxima.